e o verso é o de número 1, tá? Apocalipse capítulo 5 e o verso de número 1. Você que tem a Bíblia Sagrada, você que tem aí a palavra do Senhor, abre conosco a Bíblia Sagrada no livro do Apocalipse, capítulo 5, verso de número 1. Queremos também aí saudar os irmãos que vão estar nos acompanhando neste momento em especial, na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Diz assim: o livro selado e o cordeiro. Aleluia, glória a Deus. Apocalipse capítulo 5 e o verso é o de número 1. Vamos lá, a palavra do Senhor Jesus Cristo, nesta noite de sexta-feira. Deus tem uma palavra revelada aos nossos corações. Vi na mão direita dos que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? E ninguém no céu e na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém, aleluia, ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, aleluia, nem de olhar para ele. Todavia, um dos anciões me disse: não chores, olha o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciões em pé, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Ele veio e tomou o livro da mão direita do que estava assentado no trono, e logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles uma harpa e a taça de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com seu sangue, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, para o nosso Deus, e os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciões, e o número deles era milhares ou milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando com grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria e força, honra, glórias e louvor. Então ouvi toda criatura que está no céu e na terra, debaixo da terra, do mar
e todas as coisas que neles há dizerem o que está assentado sobre o trono e o Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. E os 4 seres viventes diziam: Amém. Aos anciões prostraram-se e adoraram. Amém? Amado Deus, soberano e eterno Pai, neste momento, Deus de oração, mais uma vez, ó Pai, te pedimos que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha revelar, ó Pai, esta palavra profunda ao nosso coração. Meu Deus e meu Pai, fala conosco nesta noite, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor, e amém, Senhor Jesus. Irmãos, podem se assentar. Irmãos, nós vemos aqui a palavra do Senhor falando conosco no livro do Apocalipse, capítulo 5 e o verso 1. Quando João teve esta revelação, quando João, Deus revelou a ele, ali na ilha de Patmos, todos sabem o momento que João teve que enfrentar para receber a revelação do Senhor Jesus. E nós vemos que a Bíblia mostra que João era o apóstolo do amor. Jesus não poderia ter escolhido outro. Deus escolheu João. Quando João, pensando ele que eles não sairiam com vida mais ali daquela ilha, mas Deus permitiu que eles fossem levados até a ilha, porque Deus tinha um mistério para a sua igreja. E nós vemos aqui João contando a revelação, dizendo: vi na mão direita do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Há mistérios divinos escritos neste livro. Pode perceber, muita gente fala que o número 7 é o número da perfeição, é o número de Deus, e é o número de Deus. Vemos aqui, o número 7, aqui no capítulo 5, tem uma relevância muito importante para nós. E nós vamos entender que este livro, que estava selado com 7 selos, seria cada promessa para cada igreja da Ásia, as 7 igrejas da Ásia. Aí nós vemos aqui, verso 2: vi também um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper? Aleluia! Quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Havia somente um. Ninguém na terra, ninguém no céu podia olhar para este livro, abrir os 7 selos. Aí João disse no verso 4: eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Irmãos, há poucos dias
eu ouvia, e a gente ouve, presta atenção, medita e guarda isto para nós. E um pregador dizia bem assim que uma irmã chegou nele e disse bem assim: pastor, eu queria encontrar uma igreja perfeita para mim servir a Deus, e eu não estou conseguindo encontrar. Ele disse: irmã, então você precisa pedir para Deus recolher você e levar você para o céu, porque na terra você não vai encontrar. Em todas as igrejas tem pessoas que estão ali clamando pela misericórdia, buscando o perdão de Deus, lutando pela salvação da sua alma, da sua vida. Não pode haver perfeição em nós que somos seres humanos. Você está entendendo? Em nós nunca haverá perfeição. O dia que haver perfeição em nós, nós não vivemos nesta terra. Perfeito é somente o Senhor Jesus Cristo. Então veja comigo, João diz no verso 4, eu chorava muito, porque ninguém fora digno, ou ninguém fora achado digno, de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Eu vou falar algo para vocês, e prestem atenção. Irmãos, se o livro ninguém fora achado digno de olhar para o livro, de ler o livro, aí vem uma pergunta. A Bíblia diz que nunca olho algum nesta terra contemplou e viu Deus. Quando nós falamos sobre Deus, sobre as grandezas do Todo-Poderoso, o que nós imaginamos? Quando nós pensamos na caminhada que nós estamos, que nós servimos a Deus, que nós estamos caminhando na presença dEle, esta caminhada deve ser levada muito a sério, a caminhada que nós estamos. Não é uma caminhada qualquer. Não é simplesmente nós estarmos dentro de uma igreja, mas é algo a mais, é algo mais importante, é algo mais profundo, que nós só entendemos quando somos ou quando recebemos a revelação do Espírito Santo. Somente Deus pode fazer com que nós, homens, podemos entender os mistérios do Senhor. Irmãos, os céus existem, Deus, Ele existe, Deus, Ele é real. Nós vemos aqui João passando uma revelação a respeito deste livro selado e o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Seria o menino nascido da mulher, chamado Jesus Cristo. E João disse, eu chorava, e eu dizia comigo, quem poderá então abrir este livro, desatar os 7 selos? Todavia, um dos anciões me disse, quer dizer, um anjo do Senhor me disse, não chores, olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Nós podíamos aprofundar muito nesta palavra. Nós podíamos aprofundar muito sobre o ministério de Cristo nesta terra.
alguém que morreu, alguém que foi crucificado e a morte não teve poder sobre ele. Alguém que lutou contra Satanás e o inferno não teve poder sobre ele. Quando este ancião, este anjo diz, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O Senhor Jesus Cristo, o único que pode abrir o livro e os seus 7 selos. Agora veja, esses 7 selos simbolizam as 7 igrejas da Ásia. Esses 7 selos significa para o Senhor a importância de cada igreja na presença do Senhor. E nós vamos encontrar aqui mesmo no livro do Apocalipse aquelas que o Senhor aprovara, o Senhor se agradara dela, e aquela também que o Senhor não se agradou dela. Agora, vocês já pensaram, já analisaram a importância que há para nós ouvirmos o que o Senhor tem a falar conosco? Com Deus nós podemos aprender. Com Deus nós podemos aprender a importância de andar com o Senhor. Eu vejo no verso 6. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes, entre os anciões, em pé, um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 chifres, os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Amém? Quem está me entendendo? Os 7 Espíritos de Deus são 7 chifres, simbolizando os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Quando o Espírito de Deus ele é enviado por toda a terra, ele é enviado aonde os recebem, aonde ele encontra lugar para que possa trabalhar. Irmãos, às vezes eu fico meditando, eu fico pensando, e a minha preocupação é muito grande. Não pensem vocês que eu estava comentando com alguém durante esta semana. Irmãos, quando Deus tem algo para fazer na nossa vida, Deus arranca nós de onde quer que seja. De onde quer que você esteja. Se o Senhor quer salvar você, o Senhor vai arrancar você da onde você estiver. Se o Senhor tem algo a realizar nas nossas vidas. Muitos irmãos que nos acompanham sabem, vocês aqui também sabem, que por 25 anos, eu me converti, eu congreguei, eu pastoreei, eu ganhei almas na igreja Deus é Um. Por 25 anos. Eu nunca saí de lá pensando em abrir uma porta de igreja. Nunca. E Deus sabe disso. Nunca pensei. Mas um dia Deus começou a colocar em meu coração. Um dia Deus começou a falar comigo. E eu comecei a entender a voz de Deus que a palavra do Senhor, irmãos, esta palavra, este livro que está na nossa mão,
O homem não pode determinar o que você deve pregar e o que você não deve pregar. O homem não deve determinar. Quem deve determinar é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí você vai entender. A palavra de Deus, ela tem que ser colocada do jeito que Deus revela ela. Ela não pode ser acrescentada, ela não pode ser diminuída. A palavra de Deus, a palavra de Deus, ela é luz para os nossos pés, ou lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, é esta palavra. Agora presta atenção, Deus está falando com você, Deus está revelando para você, Deus está trazendo para você aquele desejo ardente que queima, que arde no teu coração, de você levar um alimento que vai trazer saúde, que vai fortalecer, que vai levantar, que vai nos levar para o céu. E você tem que ter toda a liberdade para colocar em prática aquilo que Deus está revelando para nós. Vocês que estão aqui, vocês sabem disso. Desde que vocês chegaram aqui, vocês sabem que, se vocês recordarem lá atrás, eu sempre falava, continuo falando que a nossa parte especial ou separada do culto é para nós examinar a Bíblia, ler a Bíblia, pregar a palavra, e o tempo maior do culto é para a palavra de Deus. Estão entendendo? Deus, ele precisa falar. Quando nós pregamos 10 minutos somente, Deus não tem espaço para falar conosco. Então a palavra de Deus, ela tem que ser colocada para nós como a chave que tem o poder de abrir a porta que quer que seja. E aí entra um problema maior na vida do homem. E Deus me ensinou isso. Deus me tirou de um lugar que tinha muita gente. Quantas festividades que eu pregava para 300, 400, 500 pessoas. Quantos cultos que eu pregava para a igreja cheia. E Deus me arrancou para pregar aonde tem 1, 2 ou 3. Você está entendendo? Deus me tirou de um lugar que eu pregava para a multidão. E Deus me colocou para pregar para 1, 2 ou 3. Aí Jesus é muito claro. Quando Jesus diz que aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Então presta atenção, irmãos. E no começo desta obra, eu sofri muito no começo, mas vocês não sabem. Quando eu via pouquinha gente na igreja, eu me entristecia porque tinha pouquinha gente. Eu queria ver a igreja cheia, eu queria ver a igreja lotada. Só que eu não estava entendendo. Aí o Senhor começou a entrar, o Senhor começou a trabalhar na minha vida. E Deus fez um trabalhar na minha vida, que eu vou dizer algo para vocês, irmãos. Eu nunca teve condição lá atrás de pregar 1, 2 ou 3 cultos na semana com mais profundeza na palavra do Senhor. Agora já vamos para 6 anos que nós pregamos quase todos os dias. Antes era de terça a domingo. Aí pelo trabalho material, a gente foi deixando 3 cultos da semana,
E a gente foi trabalhando em outras áreas para orar no canal com os irmãos de longe. Mas presta atenção. Aqui neste altar, os irmãos que oram aqui, eles sabem que aqui, quando você dobra o joelho aqui, você não quer mais sair daqui. Algo diferente acontece aqui. Então eu quero dizer uma coisa para vocês: eu não teria condição suficiente por mim de fazer o que o Senhor tem feito na nossa vida. E é isto que a Bíblia nos revela. Então, Jesus disse que nós seríamos abandonados por muitos por causa do nome do Senhor. Nós vamos ser rejeitados por muitos por causa do nome de Jesus. Nós vamos ser rejeitados. Nós vamos ser apedrejados por muitos. Mas a grande importância é a presença de Deus. O que é mais importante para mim é a minha salvação. É a salvação da igreja. É a nossa salvação. Verso 7. Veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. E logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro. Prostraram-se diante do Senhor Jesus. Tendo todos eles, presta atenção aqui, uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Você está entendendo? Algum dia aqui eu já disse, já preguei, que as nossas orações, as nossas lágrimas, elas sobem ao céu. E quando elas sobem aos céus, lá é formado um depósito. Eu já disse isso para vocês. Aí a Bíblia diz assim, que as nossas orações, as nossas lágrimas, estão guardadas em taças de ouro, em semelhança de incenso. Aleluia! Oh, glória! Irmãos, não tem algo mais especial do que falar com Deus. Não existe algo mais importante de você estar ligado com Deus. As nossas orações, ela tem sentido. As nossas orações têm fundamento. E a Bíblia diz aqui que as orações dos santos, o que significa a oração dos santos? É aquele irmão, aquela irmã, que faz parte de um corpo que é a igreja, onde Cristo é o cabeça da igreja. Estes que fazem parte, que são os membros que completam o corpo, são esses que clamam, que buscam, que pensam que Deus não responde à oração, que pensam que a oração dele não chega no céu, mas a oração chega, e Deus responde, Deus recebe as nossas orações. Quem bate palma e dá glória a Deus? Aleluia, verso 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos,
porque foste morto, e com seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Irmãos, se nós não estivermos focados na revelação, nós não podemos entender nada. Mas se nós estar atentos no que o Espírito Santo está falando, nós vamos entender aqui que Jesus, que foi pendurado na cruz, que derramou o seu sangue lá na cruz, depois ele foi morto. Mas tudo isso não é apenas uma morte, não é apenas uma crucificação. Tem algo muito importante. Se nós lermos de Salmo para trás, nós vamos ver que na época de Moisés havia o sacerdote Arão. O sacerdote Arão era o único que oferecia sacrifício pelo perdão do povo, pelo pecado do povo. Então era preciso oferecer sacrifícios com cordeiros que fossem perfeitos, que não fossem doentes, que tivesse ótima qualidade. Aquele cordeiro era dividido, era colocado sobre o altar, era queimado, aquele sangue caía e aquele sacerdote apresentava o povo pedindo perdão dos pecados. Agora, o Senhor Jesus Cristo, na sua chegada na terra, ele deixa esse sacrifício de lado e ele vem à terra para morrer, para que seu sangue fosse derramado na cruz. Irmãos, vocês nunca vão entender, mas eu falando vocês vão. Algumas pessoas há algum tempo já tomaram a ceia aqui, já serviram a Deus aqui conosco. Mas de repente abandonaram a igreja, abandonaram Cristo e tal. E a Bíblia diz que as trevas não têm comunhão com a luz, e a luz não tem comunhão com as trevas. Esse evangelho para eles não dava. Escuta, irmãos, aqui nós estamos falando de vida, aqui nós estamos preocupados com a tua vida, a tua alma, para você fazer parte da salvação, você fazer parte do reino de Deus. Por isso que a palavra, ela aperta. E aqueles que aceitam do jeito que o Senhor Jesus fala, são os bem-aventurados. Você está entendendo? Esses dias eu vi fotos de alguém aí, quase não conheço, pessoas transformadas, deixaram o caminho apertado, o caminho estreito, e procuraram um caminho que libera tudo. E esse liberar tudo é perigoso. Esse liberar tudo é perigoso para a nossa alma, para a nossa salvação, para a nossa vida. Irmãos, sofrer com Jesus, pagar o preço por Jesus,
pagar o preço pela sua palavra. Não é brincadeira, não. Às vezes custa lágrima, às vezes escondida. Às vezes a dor está lá no profundo dos ossos. Às vezes você sente os ossos doer. Às vezes você sente as pedradas tão fortes ferir a nossa fé, ferir nossa vida. Mas nunca podemos baixar a cabeça. Nunca podemos dizer: Deus, olha eu aqui. Deus, olha o que estão fazendo comigo. Deus, estão me criticando. Deus, estão me ferindo com palavras. Aí lá atrás Jesus disse assim: você quer andar comigo? Você quer que eu esteja com você? Toma a tua cruz, coloque no ombro, venha, carregue ela, leve ela, venha comigo. Jesus nunca disse: venha que você não vai sofrer, venha que eu vou carregar a cruz para você. Não, Jesus já levou a dele. Jesus já carregou a dele. A minha, eu tenho que levar. Você tem que levar. Sabe por quê? O reino do céu não entra de qualquer jeito. No reino do céu não entra qualquer um. No céu não é todos que vão entrar. No céu é somente aqueles que foram comprados, lavados, remidos pelo sangue do Senhor Jesus. Amém? Então, irmã, ouvintes que estão nos ouvindo, você quer entrar no céu? Você quer a salvação, irmã? Você que tem lutado pela salvação da tua família, você que não quer que a tua alma, que o teu espírito seja lançado no fogo do inferno, Jesus quer salvar você. Jesus quer salvar a nós. Veja aqui verso 9. Capítulo 5 do Apocalipse, verso 9. Cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, com seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povos e nações. Quem foi que pagou o preço por mim? Quem foi, irmão, irmã, ouvintes? Quem foi que derramou sangue pelo amor à minha, à tua, à nossa salvação? É Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. É Ele aquele que venceu a morte, venceu o inferno, que morreu ali na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, o Cordeiro sem mancha, o Cordeiro puro, o Cordeiro perfeito. Ele não reclamou quando doía, ele não reclamou quando aquela coroa de espinho foi colocada em sua cabeça. Imagina você, alguém que recebe uma coroa de espinho, alguém que recebe como troféu por ter ressuscitado mortos, por ter alimentado famintos,
por ter dado vida àqueles que já estavam dentro da sepultura, ele recebe um troféu, Harianda Labaia, e o troféu que ele recebe é uma coroa de espinho que alguém coloca na sua cabeça. Imagina, uma coroa de espinho colocada na cabeça de alguém. Ela não vai entrar somente soltando, não. Precisa colocar, precisa empurar, precisa fazer que esta coroa entre na cabeça. Enquanto os espinhos estão sendo cravados, ele nunca disse: pai, está doendo, pai. Nunca o Senhor reclamou. Ele seguiu como um cordeiro mudo, em silêncio, porque ele sabia o motivo por aquele sacrifício, atrás daquela morte, daquele preço pago no Calvário. Hoje eu estou aqui, hoje você está aqui, hoje, ouvintes, você pode ser feliz. Hoje você pode dizer: eu estou aqui realmente porque o Senhor me chamou, porque o Senhor me escolheu. É por isso que aqui estou. Bate palma e adora o nome dele. Aleluia. Irmãos, você pai, você mãe, presta atenção. Desde que teu filho pequenino, tua filha pequenina, que aprendeu a falar, você começou a ensinar ele como deve se comportar, como deve agir. Quando teu filho age completamente errado, fora do que você ensinou, você vai dizer: filho, eu não te ensinei assim. Filha, esse não foi o ensinamento que eu te dei. Presta atenção. Eu aqui pregando a palavra e Deus falando. Vocês acham que eu devo falar o que Deus manda falar? Ou eu dizer: não, eu não vou obedecer o que o Senhor está mandando fazer? O que devemos fazer? Seguir os conselhos do Pai? Obedecer às ordenanças do Pai? Ou deixar de lado os ensinamentos do Pai? Irmãos, ouvintes, que estão nos ouvindo aí agora, não vamos ser covardes, irmãos. Vamos obedecer à ordenança divina. Vamos fazer o que Deus manda nós fazer. Se nós fazermos o que o Senhor manda nós fazer, nós fazermos o que Deus manda nós fazer, ninguém vai roubar a nossa salvação. Amém? Então veja comigo, verso 10. Para o nosso Deus os fizeste rei, sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciões, e o número deles era milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando com grande voz: digno, digno és o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glórias e louvor. Você sabia que Deus colocou uma missão na tua mão, nas nossas mãos?
Quando nós entramos na igreja, nós temos uma missão para nós colocar diante de Deus. Para Deus poder falar, para Deus poder trabalhar na nossa vida. Desde que aqui entramos, precisamos honrar o Senhor. Honrar o Senhor é apresentar a Deus o nosso melhor, do nosso louvor, nossa adoração, nossa oração. Só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Então veja, aqui no verso 13, quando João diz: ouvi, aleluia, então ouvi toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, em todas as coisas que neles há, dizerem ao que está assentado sobre o trono, ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém? É somente Ele que é digno de receber. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. O melhor que nós podemos oferecer. E os 4 seres viventes diziam amém. Quer dizer, assim seja. E os anciões se prostraram, adoraram ao Cordeiro, ao Senhor Jesus Cristo. Queridos e amados irmãos, estamos, eu não sei quanto tempo ainda, vamos estar aqui nessa terra. Eu não sei quantos tempos ainda vamos viver aqui. Mas eu sinto cheiro, eu sinto sinais de que muito em breve algo vai acontecer. Eu vejo pela minha fé, pela leitura das Santas Escrituras, que Cristo não tarda. Cristo não tarda a voltar. Irmãos, o tempo que estamos vivendo hoje, tudo está muito estranho, tudo está muito diferente. Se a igreja ainda estiver aqui para 5 ou 10 anos, irmãos, o que vai ser deste mundo? Mas a Bíblia diz que este mundo, ele só está em pé por causa da igreja. A oração da igreja, a igreja é a coluna que mantém o mundo em pé. Se não fora a igreja, este mundo já não existia mais. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, busque força, busque graça, busque mais a Deus, se coloque mais na presença de Deus. Quer ver? Abra a tua Bíblia comigo, no livro de Efésios. Aleluia. Livro de Efésios, capítulo 6. Verso 10. Abre a tua Bíblia. Efésios, capítulo 6. Antes de eu falar isto, deixa eu mostrar para você na Bíblia. A armadura de Deus. Efésios 6, verso 10.
No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo isto, ficai firme. Irmãos, aquele que não buscar a força de Deus, aquele que não se revestir do auxílio, do socorro, do poder de Deus, infelizmente, não vai vencer, não vai conseguir vencer. Olha o que diz o livro de Efésios, capítulo 6, verso 10 em diante. Se nós queremos vencer, precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, para lutar contra este mundo tenebroso, para poder vencer e seguir fiel até o fim. Amém? Que o Espírito de Deus continue falando ao vosso coração. Quem bater palma de vitória e adora o nome do Senhor, adora Deus. Irmãos, sábado, 23 horas, 50 minutos. Ouvintes, neste sábado, amanhã, às 23 horas e 50 minutos, eu vou entrar à madrugada aqui na igreja em oração com vocês. Você que quer orar comigo, entra no canal do YouTube. Procure aí o canal da Igreja Pentecostal Chamas do Espírito Santo ou Pastor Clóvis Zanella. Vamos estar ao vivo aqui na oração, buscando a misericórdia, pedindo perdão, pedindo para Deus mudar nossa vida espiritual, pedindo para Deus nos preparar para este grande momento que é o arrebatamento da igreja do Senhor. Ouvintes, Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor. Neste sábado encontramos vocês aqui. E a igreja pode adorar o Senhor batendo palma. Amém, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, Deus abençoe vocês que estiveram conosco. Glória a Deus. Obrigado pela presença de vocês. Eu quero fazer a oração da fé.